No coração de Bogotá, uma noite fresca envolvia a cidade com um manto de mistério. As luzes da metrópole piscavam como estrelas capturadas em um labirinto de concreto. Entre as sombras das ruas movimentadas, um homem de olhar intenso caminhava, seu casaco desalinhado balançando levemente ao vento. Leonardo tinha apenas uma quantia modesta na carteira, mas seu sonho pulsava com a força de 1000 corações. Ele parou diante de uma galeria de arte, onde uma obra inusitada atraiu sua atenção. Era um quadro que parecia vibrar. Sua superfície vibrante refletia o brilho das luzes da rua. Algo nele parecia mágico. Quem teria a coragem de criar algo assim? Ele se perguntou, sentindo um frio na espinha. Um eco de vozes sussurradas atrás dele despertou o instinto primal. As pessoas comentavam sobre o artista misterioso que nunca mostrava o rosto. Leonardo não podia ignorar a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Avançou para a porta da galeria, o coração a 1000. O cheiro de tinta fresca e madeira polida preenchia os espaços. Do outro lado da sala, um pequeno grupo de pessoas murmurava animadamente sobre um leilão prestes a acontecer. O que estava sendo leiloado? Ansioso, ele se aproximou. Os rostos na multidão eram variados. Havia ricos, aspirantes, curiosos e alguns que pareciam estar ali apenas por acaso. Mas havia algo em comum. Todos pareciam estar em busca de um pedaço daquele futuro incerto que parecia brilhar no horizonte. Um senhor de gravata borboleta disparou. Dizem que o artista vem às escuras e que suas obras trazem sorte. A voz abafada na sala aumentou a tensão. Sorte? Pensou Leonardo. Para ele, isso era uma questão de vida ou morte. Ele precisava daquela sorte. O leiloeiro, com seu sorriso enigmático, começou a explicar as regras de forma frenética. De repente, uma tela pequena e enigmática foi colocada à vista. O título exibia em letras maiúsculas. Aquilo era uma provocação. As pessoas murmuravam, algumas riam, mas Leonardo sentiu seu estômago revirar. Que tonteria! Mas, por outro lado, uma curiosidade insaciável crescia dentro dele. Ele se lembrava da sua infância, das inevitáveis promessas de riqueza e sucesso. O que aquilo significava? Diante da obra, sua mente viajava. Era a chance de mudar tudo, de finalmente romper com o ciclo de pobreza que o cercava. Em um ato de coragem que só alguém totalmente apaixonado poderia ter, Leonardo ergueu sua mão e fez um lance alto, quase sem pensar. O próprio ar pareceu parar por um momento. Outro lance se seguiu, e mais um. A sala estava eletrificada. Ele sentia o suor correr pela sua testa, mas a excitação era avassaladora. As pessoas ao seu redor o observaram, algumas com um riso nervoso e outras com uma expectativa crescente. Mas então, em meio à confusão, uma sombra escorregou pela entrada da galeria, parecendo flutuar em direção a ele. Era uma mulher de cabelos escuros, vestida de forma excêntrica. Seus olhos brilhavam com uma intensidade hipnótica. Você não sabe no que está se metendo, não é? Sussurrou ela, e suas palavras cortaram a atmosfera como uma faca. Ele engoliu em seco. Leonardo se virou tentando absorver o que acabara de ouvir. O que ela sabia que ele não sabia? Um arrepio percorreu seu corpo. O leilão prosseguia, mas agora ele estava dividido. A arte, a sorte, a voz da mulher. Um caldeirão de incertezas e promessas surgia em sua mente. O que ela queria dizer? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo se virou para a mulher, seu olhar mergulhado em intrigante ansiedade. O que ela sabia sobre o leilão? O ar pesado parecia querer sufocá-lo. Enquanto a multidão ao seu redor intensificava os lances, ele sentia seu coração pulsar em um ritmo frenético. A expressão da mulher era inquietante. Havia algo de sombrio e sedutor em sua voz. Você realmente vai arriscar tudo por essa pintura? Ela perguntou, com um sorriso enigmático que não cobrava nada, mas oferecia tudo. Eu preciso. Isso é tudo o que eu quero. Leonardo respondeu, mas sua voz tremia. Um ar de incerteza tomou conta dele, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a desabar. O leiloeiro, com sua cadência apaixonada, anunciava o próximo lance. 2.000, 3.000, algum outro lance? Ele clamou. A tensão no ambiente era palpável. E então, como se o tempo tivesse congelado, uma figura encapuzada entrou na galeria. A multidão se silenciou. O ar parecia vibrar à medida que a estranha se aproximava do leilão. Leonardo não podia tirar os olhos do capuz. O corpo envolto em sombras fazia o coração dele acelerar ainda mais. Seria o artista? A esperança explodiu dentro dele. Mas uma pontada de medo também o invadiu. A mulher de cabelos escuros, ainda ao seu lado, virou-se para encarar o recém-chegado. Você não deve estar aqui! Gritou, sua voz ressoando com uma urgência que parecia sair de outro mundo. Leonardo piscou, confuso, mas o ambiente tornou-se um turbilhão de olhares e sussurros nervosos. Era claro que aquela mulher conhecia o capuz. Quem é ela? Pensou Leonardo, inquieto. Antes que pudesse processar a cena, a agitação tomou conta do leilão. O leiloeiro anunciou patamares altos para os lances e a figura encapuzada levantou a mão, em um gesto que parecia querer parar toda a ação. Basta! A estranha gritou. A sala silenciou novamente. Você não pode simplesmente comprar a sorte. Isso não é apenas uma pintura. O leiloeiro parecia perdido, nervoso, a folha em mãos tremendo. A tensão se transformou em um clima carregado de expectativa. As pessoas em volta começaram a sussurrar. O que ela disse? O que isso significa? Por favor, se retire antes que seja tarde demais. A mulher de cabelos escuros advertiu, sua voz agora baixa, quase implorativa. Leonardo sentiu sua pele arrepiar. O que estava prestes a acontecer? A figura encapuzada respondeu, esse quadro não é só arte. Ele carrega segredos há muito enterrados nesta cidade. Você não faz ideia do que pode provocar. Com essa frase, a sala esvaziou-se de ar e um nó na garganta de Leonardo cresceu. Um eco do passado pairou sobre eles, como uma chave girando na fechadura de um mistério milenar. Em meio a murmúrios desconcertados, a mulher ao lado dele gritou de repente, você se esquece do que aconteceu, não é? O preço a pagar será alto. Ele não pode simplesmente... Mas sua voz foi cortada pela estrondosa entrada de um segurança da galeria, que se aproximou, olhando de forma ameaçadora. Alguém deve ir, disse ele.
Sua presença imponente dando conta de que a atenção não era só do leilão. Dúvidas têm um preço. Leonardo queria gritar, queria perguntar o que estava acontecendo. O quadro! Ele nunca pensou que pudesse ser uma representação de algo tão obscuro. O que aquelas pessoas sabiam que ele não sabia? Mais uma vez, ele olhou para a mulher, porém seu rosto agora estava entorpecido pelo medo. A certeza de que sua vida estava prestes a desmoronar o sufocava. Chorando por dentro e em pé no centro desse caos, ele percebeu que a verdadeira luta não era pelo quadro, mas pela chance de descobrir o que estava oculto e se isso valeria a pena. A sala estava em chamas de dúvidas e segredos não revelados. O que faria Leonardo? O lance que ele fez parecia irônico agora. Ele estava prestes a se jogar em um abismo desconhecido. Você ainda está disposto a correr o risco? Ela sussurrou, e a tensão voltou a permear o ar, como uma eletrização. Ele respirou fundo. A pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria por um sonho? A verdade estava por trás do quadro, e ele precisava saber. Leonardo se virou para a mulher, seu olhar pesquisando por respostas. O clima na galeria era como se o ar estivesse prestes a rugir. A figura encapuzada estava agora no centro da cena, e a mulher de cabelos escuros parecia nervosa, quase ofegante. O que ela sabe que eu não sei? Perguntou-se ele novamente. Você não pode se arriscar, Leonardo. Ela insistiu, os olhos brilhando com algo entre pavor e urgência. A sala pulsava com murmúrios, e o leiloeiro tentava retomar o controle, mas as palavras da mulher reverberavam em sua mente. A tensão era palpável, e ele podia sentir sua própria respiração ofegante. O que você tem a perder? Sussurrou a mulher ao seu lado, mas antes que pudesse responder, tudo explodiu. A figura encapuzada levantou não apenas a mão, mas o capuz, revelando um rosto comum, mas familiar. Era Clara, sua ex-namorada. Leonardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara! Ele exclamou, a voz quase sumindo. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto dela estava pálido, a expressão tensa de emoções não ditas. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia processar. O passado invadia seu presente de forma brutal. Eu não podia deixar você fazer isso. Você não entende o que está em jogo aqui, ela disse. A multidão ao seu redor trocava olhares, perdidos em especulação. Ao invés de se preocupar com ele, você devia se preocupar com você mesma. A mulher de cabelos escuros disparou. Um desafio nas palavras. Clara cruzou os braços, encarando a mulher com desprezo. Você não sabe o que já fiz, o que estou fazendo, retorquiu, uma centelha de emoção quase descontrolada. Leonardo estava confuso. Tudo o que sabia sobre Clara e o fim de seu relacionamento estava escorrendo por entre seus dedos. Ele tentou conectar os pontos, mas a sala girava. O leilão havia se tornado um labirinto de segredos. Ele precisa saber? Clara continuou, tomando um passo à frente. O leiloeiro tentou apaziguar a tensão crescente, mas a multidão estava em choque. Muitas pessoas se inclinando para ouvir mais. O quadro não é apenas sorte, é um contrato, afirmou. Um contrato? O que ela queria dizer com isso? A adrenalina pulsava em suas têmporas. Sim, o que quer que esteja preso nele. Aqueles que o possuem têm seus sonhos realizados, mas a um custo. Ela continuou, a voz mais forte agora. Você não imagina o que pode acontecer se você ganhar isso. Pessoas já perderam tudo. Leonardo engoliu em seco, a pressão aumentando em seu peito.
Ele queria gritar, mas se sentia paralisado por suas revelações. Você está me dizendo que isso é uma armadilha? Que é perigoso? A insegurança pesando em cada palavra. Sim, a relação entre a sorte e o quadro é uma maldição, não uma bênção. Clara parecia exausta, cada palavra uma luta. No momento em que ela disse isso, uma onda de reconhecimento passou pela mente de Leonardo. Ele se lembrou de todas as histórias que ouvira na infância, sobre quadros amaldiçoados que trouxeram ruína aos seus donos. A ideia de perder tudo o que tinha por um sonho o apavorava. Mas então outra verdade o atingiu como um soco no estômago. Você sabia disso tudo, não sabia? Perguntou, seu olhar fixo em Clara. Isso é o que andou me escondendo? É por isso que você terminou comigo? A dor das palavras pairava entre eles como um peso insuportável. Não foi assim! Clara respondeu, a voz quase um grito. A multidão estava em silêncio, absorvendo o drama que se desdobrava na frente deles. Eu não sabia que você ainda queria isso. Você tem que parar. Parar? Por que eu faria isso? Esse é o meu sonho. E agora você está me dizendo para desistir? A frustração de Leonardo explodiu. Ele se sentia traído, perdido entre os sentimentos de amor e desespero. Mas antes que mais palavras pudessem ser lançadas, o segurança da galeria se aproximou. A expressão séria e ameaçadora. Basta! Vocês precisam sair! Isso pode degenerar rapidamente. Qualquer tumulto será severamente tratado. Palavras ecoadas pela sala. Cada pessoa ali sabia que chegara a uma encruzilhada. Leonardo sentia-se preso numa rede de segredos e emoções. Tudo mudara em segundos. Ele olhou para Clara, sua ex, agora quase uma estranha. Ele viu nos olhos dela a vulnerabilidade que conhecia, mas também a determinação que não reconhecia. O que eu faço? Ele perguntou, a voz falhando. A multidão esperava, apreciando a tensão que se desenrolava. E no meio de tudo isso, a mulher de cabelos escuros olhava para ele, os olhos brilhando com uma excitação obscura. O que ela sabia que eles não sabiam? O que mais estava escondido ali, nas sombras da galeria? Uma nova revelação pairava no ar, e a dúvida sobre o significado daquela pintura era agora só uma fração do que estava à frente. O que Leonardo escolheria? O risco estava prestes a se tornar uma realidade. A tensão pairava no ar, o olhar de Leonardo fixo em Clara. Sua ex-namorada revelada, diante dele em um momento de crise. O murmúrio da multidão ficou tão alto que ele mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. O que você quer dizer com contrato? Ele perguntou, a voz tremendo de incredulidade. Ele precisava de respostas. E rápido. Não é só uma pintura. É uma porta para algo muito maior. E você não pode... A voz dela foi interrompida por um grito, vindo da parte de trás da galeria. Uma figura conhecida apareceu. O artista misterioso que todos esperavam ver. Ele estava ali, negro como uma sombra, seu olhar fixo em Leonardo. A sala mergulhou em um silêncio quase reverente. Você se atreveu a dar um lance? A voz dele era baixa, carregada de tensão. Leonardo sentiu um frio na espinha, como se aquela presença cortante o estivesse analisando por dentro. Eu só queria mudar minha vida. Você não entende? Respondeu Leonardo, sem saber como articular suas emoções. A multidão se moveu, excitada e apreensiva. Essa pintura não traz sorte, jovem. Traz desafios. As palavras flutuaram no ar, e o artista se aproximou, o foco de todos agora nele, como um imã atraindo o metal. Você precisa entender, Leonardo. Clara insistiu, com um desespero crescente. As pessoas que aceitaram os desafios do quadro, algumas nunca voltaram a ser as mesmas. Outras
perderam tudo. Oh, e você sabia disso, Clara? Sabia de tudo isso e não me contou? Leonardo sentia seu coração disparar. O golpe emocional era brutal. A confiança que construiu com ela parecia desmoronar diante de seu olhar. Nesse momento, algo insuportável aconteceu. A figura encapuzada levantou a mão de forma lenta, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. "O que você não sabe", começou, a voz ecoando suavemente, "é que eu sou o guardião do quadro. Aqueles que tentam possuí-lo foram marcados, e uma vez que você faz o lance, não há como voltar atrás." Leonardo sentiu suas pernas fraquejarem. "Marcados? Como assim?" Estava prestes a perguntar, mas o artista continuou. "A menos que você esteja disposto a enfrentar suas maiores fraquezas, sua maior dor, o quadro não é para você. Seu lado mais sombrio vai ser exposto." A sala entrou em um turbilhão. Olhares de medo e incredulidade trocaram-se. Algumas pessoas começaram a sair, algumas em pânico. A mulher de cabelos escuros olhava para Clara e murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir. Um frio gelado tomou conta de Leonardo. Ele estava prestes a dar um passo que não poderia voltar. Um salto no desconhecido. "Você terá que decidir." O artista sussurrou, seus olhos perfurando a alma de Leonardo. "Se você não está preparado, pode perder tudo o que ama de verdade." Então uma explosão. A porta da galeria se abriu com força e 2 seguranças entraram, empurrando pessoas para o lado. "É uma invasão!" gritou um deles. "Todos para fora!" ordenou. O caos se instalou, pessoas gritando, correndo, tentando encontrar a saída enquanto a tensão aumentava. Leonardo era um pedaço de madeira flutuante em meio a um mar de desespero. "Vá embora, Clara! Isso pode ser perigoso!" ele gritou para ela, ainda sem desviar os olhos da figura encapuzada, que agora parecia se dissipar como fumaça. Mas Clara não se movia. Ela se aproximou mais perto de Leonardo e sua expressão mudou. Estava decidida, tão decidida que ele começou a se preocupar. "Se algo acontecer comigo, lembre-se, você estava avisado. O que quer que você faça, Leonardo, faça agora." E em um movimento ágil, Clara se lançou em direção ao artista, pegando a pintura das mãos dele. Um grito cortou o ar quando o quadro foi arrancado de sua posse. O que era uma luta por um sonho, agora parecia girar em torno de algo muito mais sinistro. Era como se a galeria estivesse viva, pulsando com a energia da confusão. Clara olhou para Leonardo e disse: "Eu não posso deixar você enfrentar isso sozinho." Mas nesse instante, as luzes piscaram e, de repente, tudo escureceu. Se Leonardo pensava que aquilo era uma noite normal, aquela escuridão lhe trouxe um novo entendimento sobre o que havia perdido, e sua vida caminhava para um precipício. "O que você fez?" ele sussurrou, observando a silhueta de Clara na escuridão. Mas antes que ele pudesse protestar, um forte brilho iluminou o ambiente novamente, e a pintura flutuou, revelando um portal. Um rastro de luz dançava, e as figuras da galeria desapareceram. Leonardo ficou em choque. Ele olhou para Clara e, em um instante, sua vida, sonhos e a própria realidade estavam prestes a mudar. O que havia atrás daquela porta? Ele estava pronto para saber? E se ele não estivesse? A saída da galeria parecia impossível agora, e a única coisa clara
era que seus destinos estavam entrelaçados para sempre. A sala estava em silêncio, portada apenas pelo som do coração de Leonardo, pulsando como um tambor em seus ouvidos. Ele olhou para Clara, que segurava a pintura. E o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Uma porta! Uma armadilha! Ele estava prestes a descobrir mais do que esperava. Clara, com um olhar fixo na tela, parecia uma artista à beira de revelar sua obra-prima. Você não entende, Leonardo. Isso é muito maior do que nós. A intensidade na voz dela fez o sangue dele ferver. Ele tentou se aproximar dela, mas o espaço entre eles parecia se expandir como se uma parede invisível se erguesse. Então, um estrondo. A porta da galeria arrebentou e 2 homens mascarados invadiram o recinto, gritando ordens. Todos no chão, ninguém se move. As pessoas começaram a gritar, correndo sem direção. O caos se espalhando como fogo em palha seca. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele não estava apenas ali para mudar sua própria vida, mas agora estava no meio de um filme de ação. Clara! Ele gritou, tentando ver onde ela estava. Mas a galeria virou um turbilhão de mãos e rostos apavorados. Ele avistou a mulher de cabelos escuros, que antes parecia tão enigmática, agora apavorada, tentando se esconder atrás de uma escultura. O artista havia desaparecido. De novo isso! Clara exclamou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao barulho. Leonardo conseguiu ver Clara sendo empurrada para o lado por um dos homens. Ele avançou, mas algo o deteve bruscamente. O homem encapuzado, aquele que havia revelado ser o artista, agora estava em frente a ele. O corpo ereto como uma estátua, os olhos escondidos na sombra do capuz. Saia da frente! Ordenou Leonardo furioso. Mas quando o capuz caiu, a identidade do artista não era mais um mistério. Era do tio de Clara, Ricardo, um homem que ele conhecia há anos. Ricardo? O que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de Leonardo. Ele não podia acreditar. O artista, o homem que supostamente criava peças que inspiravam esperança e sorte, estava na verdade no meio de um assalto? Fique fora disso, não é a sua luta. O tom de Ricardo tornou-se gélido. Clara, que estava a poucos passos de distância dele, segurou a pintura agora à largura de um breu ameaçador. Você não pode levar isso! Ela gritou a voz embargada de emoção. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era uma expressão de sabedoria e dor, como se ele estivesse lutando com a verdade que só ele conhecia. Ah, mas eu posso, Clara. Essa pintura carregará algo que pode acobertar mais do que um sonho. Você precisa entender que não é só arte. É a chave para a sobrevivência. Leonardo começou a perceber o que era essa pintura. Ele se lembrou das histórias, de fotografias que prendiam as almas de seus donos, de sonhos que se tornavam pesadelos. Tudo estava se alinhando. A pressão para decidir. O peso do desconhecido. Quanto você quer por isso? Eu posso pagar! Ele gritou, mas já não sabia se seria o mesmo homem inteiro se conseguisse adquirir aquele quadro amaldiçoado. Ricardo ergueu a mão, a luz da galeria, iluminando seu rosto pela primeira vez. Não se trata de dinheiro, garoto. Trata-se de destino. Quem o possui, possui a sorte e também a maldição. E nesse instante, com um movimento rápido, Clara enfrentou Ricardo, e algo mudara no ar. Deixe-me decidir meu próprio destino. Você não é mais meu mestre. Ela deu um passo à frente, a tela vibrando entre elas, quase como se estivesse viva.
O chão sob os pés de Leonardo pareceu tremer. E então, um grito ecoou de dentro da galeria. Uma voz familiar, um lamento profundo. Leonardo, não! Era a mãe de Clara, que havia estado desaparecida há anos. O choque que ele sentiu foi quase palpável. O espaço ficou pequeno. As sombras dançavam ao redor deles, como espectros ansiosos. Ela está aqui! Você tinha que saber! A mulher, pálida, mas determinada, emergiu como um espectro de um passado que ele não conseguia compreender. O que aquilo significava? O que elas sabiam que ele não sabia? Os homens mascarados hesitaram, mas a tensão aumentou. O jogo de poder estava mudando e tudo estava prestes a explodir. Saia! Não se envolva nessa! Clara gritou, pois o desespero agora moldava cada decisão. Leonardo sentiu os corredores da galeria se fecharem em torno dele e cada respiração parecia entorpecer a sua mente. A luz piscou mais uma vez, iluminando os rostos confusos, as vozes gritantes e os corações apressados. O que viria em seguida era desconhecido, como um pesadelo que nunca cessa. O que aconteceria com a pintura? E com Clara? Ele estava preso em um labirinto de verdades e mentiras. Leonardo olhou para o quadro, que parecia pulsar como um organismo vivo, e a voz de sua mãe ecoou em seu interior. Você ainda está pronto para descobrir a verdade. A sala estava em silêncio, cortada apenas pelo som do coração de Leonardo, pulsando como um tambor em seus ouvidos. Ele olhou para Clara, que segurava a pintura, e o mundo ao seu redor parecia desacelerar. As palavras do artista ecoavam na sua mente, como um mantra. Ah, uma armadilha! Ele estava prestes a descobrir mais do que esperava. Clara, com o olhar fixo na tela, parecia uma artista à beira de revelar sua obra-prima. Você não entende, Leonardo. Isso é muito maior do que nós. A intensidade na voz dela fez o sangue dele ferver. Ele tentou se aproximar dela, mas o espaço entre eles parecia se expandir, como se uma parede invisível se erguesse. Então, um estrondo. A porta da galeria arrebentou e 2 homens mascarados invadiram o recinto, gritando ordens. Todos no chão! Ninguém se move! As pessoas começaram a gritar, correndo sem direção. O caos se espalhando como fogo em palha seca. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele não estava apenas ali para mudar sua própria vida, mas agora estava no meio de um filme de ação. Clara! Ele gritou, tentando ver onde ela estava. Mas a galeria virou um turbilhão de mãos e rostos apavorados. Ele avistou a mulher de cabelos escuros, que antes parecia tão enigmática, agora apavorada, tentando se esconder atrás de uma escultura. O artista havia desaparecido. De novo isso! Clara exclamou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao barulho. Leonardo conseguiu ver Clara sendo empurrada para o lado por um dos homens. Ele avançou, mas algo o deteve bruscamente. O homem encapuzado, aquele que havia revelado ser o artista, agora estava em frente a ele, o corpo ereto como uma estátua, os olhos escondidos na sombra do capuz. Saia da frente! Ordenou Leonardo furioso. Mas quando o capuz caiu, a identidade do artista não era mais um mistério. Era do tio de Clara, Ricardo, um homem que ele conhecia há anos. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de Leonardo. Ele não podia acreditar. O artista, o homem que supostamente criava peças que inspiravam esperança e sorte, estava, na verdade, no meio de um assalto. Fique fora disso, não é a sua luta. O tom de Ricardo tornou-se gélido. Clara, que estava a poucos passos de distância dele, segurou a pintura.
agora a largura de um breu ameaçador. Você não pode levar isso, ela gritou, a voz embargada de emoção. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era uma expressão de sabedoria e dor, como se ele estivesse lutando com a verdade que só ele conhecia. Ah, mas eu posso, Clara. Essa pintura carregará algo que pode acobertar mais do que um sonho. Você precisa entender que não é só arte, é a chave para a sobrevivência. Leonardo começou a perceber. O que era essa pintura? Ele se lembrou das histórias de fotografias que prendiam as almas de seus donos, de sonhos que se tornavam pesadelos. Tudo estava se alinhando, a pressão para decidir, o peso do desconhecido. Quanto você quer por isso? Eu posso pagar, ele gritou, mas já não sabia se seria o mesmo homem inteiro se conseguisse adquirir aquele quadro amaldiçoado. Ricardo ergueu a mão, a luz da galeria iluminando seu rosto pela primeira vez. Não se trata de dinheiro, garoto. Trata-se de destino. Quem o possui, possui a sorte e também a maldição. E nesse instante, com um movimento rápido, Clara enfrentou Ricardo e algo mudara no ar. Deixe-me decidir meu próprio destino. Você não é mais meu mestre. Ele deu um passo à frente, a tela vibrando entre elas, quase como se estivesse viva. O chão sob os pés de Leonardo pareceu tremer. E então, um grito ecoou de dentro da galeria. Uma voz familiar, um lamento profundo. Leonardo não! Era a mãe de Clara, que havia estado desaparecida há anos. O choque que ele sentiu foi quase palpável. O espaço ficou pequeno. As sombras dançavam ao redor deles, como espectros ansiosos. Ela está aqui! Você tinha que saber! A mulher, pálida, mas determinada, emergiu como o espectro de um passado que ele não conseguia compreender. O que aquilo significava? O que elas sabiam que ele não sabia? Os homens mascarados hesitaram, mas a tensão aumentou. O jogo de poder estava mudando e tudo estava prestes a explodir. Saia! Não se envolva nessa! Clara gritou, pois o desespero agora moldava cada decisão. Leonardo sentiu os corredores da galeria se fecharem em torno dele, e cada respiração parecia entorpecer a sua mente. A luz piscou mais uma vez, iluminando os rostos confusos, as vozes gritantes e os corações apressados. E num movimento súbito, a mãe de Clara levantou a mão, revelando um objeto brilhante. Era uma antiga chave de ouro. Eu sei o que fazer. Bate-te pariu, caos. Leonardo ficou boquiaberto, os olhos arregalados. O que é isso? Essa chave desbloqueia o verdadeiro poder da pintura, mas também é perigosa. Se você não tiver coragem, não pode usá-la. A tensão aumentou e as palavras dela soaram como um aviso sombrio. Clara olhou para a mãe com choque. Por que você nunca me contou disso? A mágoa e a confusão eram visíveis em seu rosto. Porque eu tinha medo do que poderia acontecer. Você não estava pronta. As palavras da mulher ecoaram e o coração de Leonardo disparou. Você precisa decidir agora. Ricardo gritou. O histerismo crescendo ao seu redor. A voz da mãe de Clara pairava sobre eles. Potente e cheia de emoção. Leonardo sentiu a pressão e sua mente girou. A chave poderia ser a resposta que todos eles precisavam. Mas o que seria o custo? Clara estava ali, seu passado todo voltando à tona. E agora ele precisava decidir rapidamente. O que ele escolheria? Aquele momento mudaria tudo. O que você vai fazer, Leonardo? Sussurrou Clara.
os olhos cheios de expectativa e medo, e antes que pudesse responder, um tremor percorreu a sala, e o chão começou a se dividir. Há algo de mais profundo aqui, gritou Ricardo. O tempo estava acabando. Leonardo se virou para a chave, a pulso de poder emanando dela. Eu vou ser quem eu sou. Vou enfrentar isso. O que significava exatamente isso? Ele não sabia, mas sentia que o destino estava chamando. E enquanto a sala desmoronava ao seu redor, ele se lançou em direção ao futuro, em busca de respostas que poderiam salvar ou condenar a todos eles. Leonardo se lançou em direção à chave, sentindo sua pulsação rápida. O portal emanava uma luz intensa, quase hipnótica. Estou pronto, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Não havia mais tempo para hesitações. Ele se aproximou, mas a sala tremia e o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. Ele agarrou a chave e, ao fazer isso, uma onda de energia percorreu seu corpo. A sala brilhou como 1000 fogos de artifício ao mesmo tempo. Ele teve a visão de dimensões se abrindo, de mundos se desdobrando. Mas, ao mesmo tempo, a realidade ao seu redor começou a distorcer. Leonardo, não faça isso! A voz de Clara era uma súplica, mas algo dentro dele ardia, uma mistura de adrenalina e uma necessidade desesperada de descobrir a verdade. E então um barulho ensurdecedor quebrou a atmosfera. A galeria inteira começou a estremecer. Os homens mascarados, aparentemente atordoados, olhavam em volta em pânico. E antes que ele conseguisse entender o que estava acontecendo, um estrondo profundo ressoou. Uma fissura larga se abriu no chão, separando-o de Clara. Ela foi empurrada para longe, enquanto o mundo ao redor se desintegrava em sombras. No meio do caos, Ricardo, ainda agitado, olhou para Leonardo com uma expressão sombria. Você não sabe o que desencadeou. Ele tentou se aproximar, mas a fissura o separou. A luz do portal pulsava, iluminando o rosto de Leonardo, e então tudo pareceu ser absorvido por uma escuridão profunda. Um eco distante chamou seu nome. Leonardo! Era a voz da mãe de Clara. Mas quando ele olhou, viu algo que não conseguia acreditar. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Era uma versão dela que flutuava, envolta por uma aura de luz e trevas, ao mesmo tempo. Clara! Ele gritou, desesperado, tentando alcançá-la. O que aconteceu? Ela olhou para ele, e os olhos que antes refletiam amor, agora estavam cheios de um vazio perturbador. Você liberou algo que não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam a força de um grito. Leonardo ficou paralisado. O que ela queria dizer com isso? Um turbilhão de pensamentos inundou sua mente. O que mais estavam escondendo dele? E enquanto o desespero tomava conta dele, o clima do lugar mudou de novo. As paredes da galeria começaram a se desfazer como papel queimado. Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A figura de Clara se esticou, deformando-se em algo que ele não conseguia reconhecer. Então, como se tudo se resumia a um sussurro, ela revelou: sou parte do quadro, e não sou a única. Essa revelação cortou Leonardo como uma faca. Ele ficou atônito. Como isso poderia ser verdadeiro?
As lembranças deles juntos passaram pela sua mente em um flash. Risos, momentos de amor, a promessa de um futuro. Clara, não! Não pode ser isso! Você é real! Ela não respondeu. O ambiente ficou tenso e uma presença escura começou a surgir ao lado dela. Uma entidade envolta em sombras, que parecia se alimentar da luz. Você realmente acha que a arte é só arte? O quadro é um portal não só para a sorte, mas também para a verdade oculta, disse a figura. Era Ricardo, mas sua voz soava diferente, como se ecoasse de muitas vozes. Leonardo sentiu um arrepio na espinha. Era um golpe devastador. Clara, a mulher que ele amava, não era totalmente real. O que eu fiz? Ele não podia acreditar em como as coisas haviam tomado esse rumo. Tudo que parecia ter significado agora era uma farsa. Enquanto ele lutava para processar as palavras, o chão sob seus pés se partiu ainda mais. A galeria começava a desmoronar, as luzes se apagando. Você precisa escolher, Leonardo. As vozes soavam como rugidos. E em meio ao caos, enquanto o pânico tomava conta de todos, uma ligação profunda entre ele e Clara parecia se formar. Ainda que dolorosa, ele havia libertado algo que não poderia controlar. Agora era uma questão de vida ou morte. Não apenas para ele, mas para tudo o que um dia acreditou. Leonardo, escolha! A voz da mãe de Clara ecoou. Mas ele não sabia se seria capaz de fazer a escolha certa. Ele estava prestes a perder tudo, novamente. O futuro, sua vida, tudo estava à mercê de uma verdade sinistra. O que ele decidiria? A resposta estava se aproximando, e a sala rapidamente se tornava um abismo escuro. Leonardo estava paralisado. O que acontecia diante de seus olhos era um pesadelo se desdobrando. Ele segurava a chave, mas tudo parecia escapar de seu controle. Clara, com aquela versão distorcida de si mesma, estava flutuando em uma luz tênue, e a figura sombria ao seu lado emanava poder. O artista, Ricardo, agora assumia um tom ameaçador que deixava todos em choque. Você não entende, Leonardo. O perigo é real, Clara gritou, sua voz ecoando na galeria em colapso. Leonardo lutou para se concentrar no que estava acontecendo. O chão tremia e a energia no espaço estava prestes a explodir. Ele olhou para a chave nas suas mãos, mas não sabia como usá-la. Então, como se uma força invisível fosse liberada, a figura sombria ao lado de Clara deu um passo à frente, seus olhos capturando a luz do ambiente. E um instante, tudo mudou. Clara não é quem você pensa que é. Leonardo! A voz de Ricardo cortou a sala como uma lâmina. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As palavras pesavam no ar. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu quase como um sussurro. O mundo estava desmoronando ao seu redor. E agora, Clara, a mulher que ele amava, era parte do quebra-cabeça. Eu sou? Clara hesitou, como se as palavras queimassem em sua garganta. Eu não sou apenas a Clara que você conhece. Eu sou uma guardiã do quadro. Um silêncio gelado pairou entre eles. E o choque tomou conta de Leonardo. O que isso significava? Guardião? Como? Por que você não me contou? O coração dele disparava, a frustração misturada com descrença. Tudo que parecia real agora estava construído sobre mentiras. Eu não podia. Para proteger você, eu me tornei o que sou, Clara respondeu, e seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. A conexão emocional parecia mais forte do que nunca, mas a traição ainda atingia como um golpe profundo.
No que você se tornou? A dor era palpável. Ricardo parecia satisfeito, como se tivesse conquistado uma vitória. Ela é o que os outros não conseguem ser. Uma porta entre mundos. E Leonardo, você acaba de abrir essa porta sem saber desfechar a maldição que a acompanha. Leonardo estava com um nó na garganta. Maldição? Que maldição? A sala tremia e o tempo parecia escorregar através de seus dedos. O que está acontecendo, por Deus? Nesse momento, um grito cortou o ar. Não! Você não deveria ter feito isso. Era a mãe de Clara que aparecia à porta. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto e forte, com um olhar intenso que parecia perfurar a alma de Leonardo. Ele se aproximou, e nas sombras de sua presença, Leonardo viu uma familiaridade. Era o pai de Clara. Você está aqui? Clara parecia chocada, como se ele fosse um espectro de seu passado. O pai dela tinha desaparecido anos atrás. O que ele estava fazendo aqui? Você não deveria estar aqui, pai. Eu vim salvar você. Ele gritou, olhando para Ricardo, como se o mundo inteiro dependesse da confrontação. Vim alertá-la antes que fosse tarde demais. As vozes estavam se sobrepondo e Leonardo sentiu a pressão aumentar. Tudo se tornara um furacão de emoções desenfreadas. O Ricardo, agora em posição de ataque, olhou para o pai e respondeu com desprezo. Você não sabe o que está fazendo. Clara fez a escolha dela. O quadro precisa de uma nova guardiã. A revelação cortou como seda afiada. Você não pode escolher isso por ela, gritou o pai. E você, Clara, deve decidir agora quem você realmente é. O que tudo isso significava? O peso da verdade finalmente caiu sobre Leonardo, a confusão tornando-se insuportável. Ele não sabia em quem mais confiar. O que eu faço agora? Ele olhou para Clara esperando por uma resposta, mas os olhos dela refletiam um abismo de incertezas. Enquanto a galeria continuava a desmoronar, a única coisa clara era que um ciclo sombrio estava prestes a se repetir. E a chave que ele segurava na mão era o símbolo de uma escolha que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Com tudo que estava em jogo e a sala se desintegrando em sua volta, o que Leonardo realmente escolheria? Leonardo estava paralisado. O que acontecia diante dos seus olhos era um pesadelo se desdobrando. Ele segurava a chave, mas tudo parecia escapar de seu controle. Clara, com aquela versão distorcida de si mesma, estava flutuando em uma luz tênue. E a figura sombria ao seu lado emanava poder. O artista, Ricardo, agora assumia um tom ameaçador, que deixava todos em choque. Você não entende, Leonardo. O perigo é real. Clara gritou, sua voz ecoando na galeria em colapso. Leonardo lutou para se concentrar no que estava acontecendo. O chão tremia e a energia no espaço estava prestes a explodir. Ele olhou para a chave nas mãos, mas não sabia como usá-la. Então, como se uma força invisível fosse liberada, a figura sombria ao lado de Clara deu um passo à frente, seus olhos capturando a luz do ambiente. E em um instante, tudo mudou. Clara não é quem você pensa que é, Leonardo. A voz de Ricardo cortou a sala como uma lâmina. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As palavras pesavam no ar. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu quase como um sussurro. O mundo estava desmoronando ao seu redor. E agora, Clara, a mulher que ele amava, era parte do quebra-cabeça. Eu sou
Clara hesitou como se as palavras queimassem em sua garganta. Eu não sou apenas a Clara que você conhece. Eu sou uma guardiã do quadro. Um silêncio gelado pairou entre eles, e o choque tomou conta de Leonardo. O que isso significava? Guardião? Como? Por que você não me contou? O coração dele disparava, a frustração misturada com descrença. Tudo que parecia real agora estava construído sobre mentiras. Eu não podia. Para proteger você, eu me tornei o que sou, Clara respondeu. E seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. A conexão emocional parecia mais forte do que nunca, mas a traição ainda atingia como um golpe profundo. No que você se tornou? A dor era palpável. Ricardo parecia satisfeito, como se tivesse conquistado uma vitória. Ela é o que os outros não conseguem ser. Uma porta entre mundos. E, Leonardo, você acaba de abrir essa porta sem saber desfechar a maldição que a acompanha. Leonardo estava com um nó na garganta. Maldição? Que maldição? A sala tremia e o tempo parecia escorregar através de seus dedos. O que está acontecendo, por Deus? Nesse momento, um grito cortou o ar. Não, você não deveria ter feito isso. Era a mãe de Clara que aparecia à porta, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto e forte, com um olhar intenso que parecia perfurar a alma de Leonardo. Ele se aproximou e, nas sombras de sua presença, Leonardo viu uma familiaridade. Era o pai de Clara. Você está aqui? Clara parecia chocada, como se ele fosse um espectro de seu passado. O pai dela tinha desaparecido anos atrás. O que ele estava fazendo aqui? Você não deveria estar aqui, pai. Eu vim salvar você, ele gritou, olhando para Ricardo como se o mundo inteiro dependesse da confrontação. Vim alertá-la antes que fosse tarde demais. As vozes estavam se sobrepondo e Leonardo sentiu a pressão aumentar. Tudo se tornara um furacão de emoções desenfreadas. Ricardo, agora em posição de ataque, olhou para o pai e respondeu com desprezo. Você não sabe o que está fazendo. Clara fez a escolha dela. O quadro precisa de uma nova guardiã. A revelação cortou como seda afiada. Você não pode escolher isso por ela, gritou o pai. E você, Clara, deve decidir agora quem você realmente é. O que tudo isso significava? O peso da verdade finalmente caiu sobre Leonardo, a confusão tornando-se insuportável. Ele não sabia em quem mais confiar. O que eu faço agora? Ele olhou para Clara, esperando por uma resposta. Mas os olhos dela refletiam um abismo de incertezas, enquanto a galeria continuava a desmoronar. A única coisa clara era que um ciclo sombrio estava prestes a se repetir, e a chave que ele segurava na mão era o símbolo de uma escolha que mudaria o curso de suas vidas para sempre. De repente, um tremor profundo ressonou sob os pés de Leonardo, como uma explosão de energia descontrolada. As luzes começaram a piscar e o lugar se tornou um caos total. Todos gritaram, enquanto as imagens se torciam e distorciam. A chave na mão de Leonardo começou a brilhar intensamente, ofuscando a visão. Ele tentou cobrir os olhos, mas não havia como escapar do brilho. E então, uma figura vestida de luz apareceu no centro da sala. Era uma entidade que parecia flutuar, um rosto familiar, mas muito antigo. O que vocês abriram não é apenas um portal, é um julgamento! A voz era poderosa e ecoava como trovão. Clara e o pai dela ficaram paralisados, e até Ricardo olhou em volta alarmado.
Um julgamento? Leonardo gaguejou, sua mente girando. Sobre o quê? A escolha que você fez aqui terá consequências irreversíveis. A entidade continuou, e de repente todas as luzes se apagaram. Uma escuridão profunda tomou conta do espaço, e por um momento tudo estava em silêncio. A tensão era palpável, como se o ar estivesse comprimindo as emoções de todos. Leonardo sentiu um peso esmagador em seu peito. A luz retornou, mas agora Clara estava desaparecendo, seu corpo começando a se desintegrar em partículas de luz. O pai dela gritou, mas todo o som foi engolido pela dor. Clara! Leonardo berrou, mas as palavras se perderam. Apenas uma presença tênue de Clara permaneceu no ar, enquanto a entidade se aproximava dele, agora mais intensa do que nunca. Escolha, Leonardo. Escolha agora entre a dor e a verdade. As palavras ecoaram, atravessando o espaço como um raio. Com a luz de Clara começando a se apagar, o coração de Leonardo despencou. Ele olhou para a chave em suas mãos, sentindo uma conexão desesperada com o que ela representava. Mas então, o que era dor e o que era verdade? Ele havia buscado mudar sua vida, mas agora parecia que tudo o que amava estava se desintegrando diante dele. A escolha estava em suas mãos. Enquanto a sala desmoronava, um turbilhão de incertezas corria pela mente dele. O que eu realmente quero? A pergunta ecoou em sua mente, e naquele instante a resposta se tornou a única luz em meio à escuridão. Salvar Clara ou compreender a verdade que se escondia sob as sombras de seus passados. E enquanto a pressão aumentava, seu coração disparava. Que Leonardo escolheria? O futuro nas mãos dele estava prestes a mudar tudo. O coração de Leonardo disparava. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava a chave. A luz em torno dele se intensificava, e a presença de Clara tornava-se cada vez mais sutil. As paredes da galeria pulsavam, como se estivessem vivas, e a energia no ar estava prestes a saturar. Ele não sabia o que escolher, somente que suas ações teriam consequências. Clara! Ele gritou, a voz carregada de desespero. Não me deixe! Mas ao olhar para ela, o rosto dela parecia agora longe. A esfera de luz começava a engoli-la, como se estivesse se desfazendo em fragmentos de esperança. Eu não posso! Volta! As palavras dela soaram como um eco distante. Ricardo olhou entre eles, suas feições distantes e impassíveis. Está na hora, Leonardo. Você deve decidir. A pressão do momento parecia esmagar seu peito. O que ele faria? Se ele usasse a chave, poderia salvar Clara, mas o custo seria sua própria verdade. Porém, se não fizesse nada, perderia tudo. As peças do quebra-cabeça se tornavam mais sombrias, mais complexas. Clara, me escute! Ele encontrou coragem nas palavras, cada uma como um fio conectando-os. Se você é uma guardiã, então mostre-me o caminho. Não posso perder você assim. Com um brilho intenso, a figura sombra começou a se aproximar de Clara, disposta a açoitá-la com um ciclo interminável de dor. Você vai pagar o preço, sabe disso? Ricardo gritou, sua voz ressoando com um aviso sombrio. Mas Leonardo não podia hesitar. A chave pulsava em sua mão, firme como a certeza de seu amor. Você não precisa disso. Eu estou aqui.
Clara declarou, com um gesto, uma pequena luz emanando de seu coração, uma centelha de esperança que parecia se expandir. Os olhos dela brilharam como se o amor fosse seu maior poder. O clima na galeria mudava. As paredes tremiam, mas a força que emanava dela se entrelaçava com a energia da chave. É isso! Clara, nós dois juntos! Ele sentiu a conexão aumentar. Ao unir suas forças, suas vozes se fundiram. Eu escolho a verdade e o amor, gritaram em uníssono. A chave em suas mãos brilhou intensamente, uma luz que cortava a escuridão. A presença da entidade não poderia prevalecer diante daquela união. Uma onda de energia o cercou e tudo ao redor começou a se desintegrar em fragmentos de luz. As sombras que se aproximavam de Clara começaram a recuar, como se fossem consumidas pelo poder que eles invocavam juntos. A galeria explodiu em um sopro de luz. A dor, o medo e a incerteza dissolviam-se, dando lugar a algo purificador. A luz se expandia e, em um instante, o mundo conhecido veio abaixo. Quando a luz finalmente se dissipou, Leonardo e Clara estavam de pé, juntos na mesma sala. Mas ela estava diferente. O brilho em seus olhos resplandecia, como uma nova vida florescendo. O passado fora purificado. Leonardo, Clara começou, mas ele a interrompeu. Está tudo bem. Estamos juntos agora e tudo mudou. Não houve perda, apenas renascimento. Ele a abraçou com força. Uma onda de alívio percorrendo seus corpos. O amor se tornou visível, iluminando tudo em seu redor. E quanto a nós dois? Sussurrou, notando uma nova energia no ar. Eu sempre estarei aqui, como guardiã e amiga, juntos do jeito que deve ser. O tom dela era suave, mas determinada. Enquanto se afastavam um pouco, perceberam uma nova galeria se formando à frente deles, repleta de obras vibrantes, cada uma batendo com a energia de almas libertadas. Um novo começo! Uma nova aventura. Vamos descobrir o que vem a seguir, Clara dizia, e seus olhos brilhavam com entusiasmo. E então olharam em direção à nova galeria, prontos para explorar uns a outros, junto com esse novo mundo ao redor deles. No fundo de suas almas, uma certeza se instalou. A jornada estava apenas começando. Mas sempre juntos. E você está pronto para a sua própria jornada? Inscreva-se no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos rumo ao desconhecido.